Olá, aqui é a professora Sandra e o nosso assunto de hoje é potenciação. Nós vamos começar com uma breve definição do que é uma potência. Potência é quando nós temos um produto de fatores iguais. Então, pegando aqui como exemplo, eu tenho o produto do número 2, que está se repetindo aqui 5 vezes, e na escrita em forma de potência ele fica 2 elevado à quinta, onde o 5 é o expoente e que indica quantas vezes esse número 2 apareceu na multiplicação. E o 2, que é o número que se repete, é a base. O resultado seria 32, que ele vem da multiplicação desses números 2, um pelo outro. Potenciação é o nome da operação, e nós vamos começar a ver isso através de um exemplo prático, que seria o cálculo de área desses quadrados. No primeiro quadrado, ele mede como lado 1. Para calcular a área, eu multiplicaria 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, que dá 1 mesmo. O próximo, ele tem como medida de lado 2, então eu tenho 2 vezes 2, que é o 2 ao quadrado, que resulta em 4. O próximo quadradinho tem como lado 3. Para calcular a área, eu multiplico 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Se nós fôssemos pensar isso agora para os primeiros números naturais diferentes de 0 elevados ao quadrado, nós teríamos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, resultando em 1, 4, 9, 16 e 25, que são os números que nós chamamos de quadrados perfeitos. Assunto que a gente vai ver mais aprofundadamente mais para frente. Continuando aqui os exemplos, agora nós vamos pensar em figuras onde nós vamos calcular o volume, que são cubos. Eu tenho aqui, primeiramente, um cubo de aresta valendo 1. Para fazer o cálculo desse volume, eu multiplicaria 1 vezes ele mesmo, aparecendo aqui 3 vezes, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 ao cubo, que resulta em 1 mesmo. O próximo cubo tem como aresta 2, então nós multiplicaríamos 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 ao cubo, que resulta em 8. E o próximo, nós temos aqui a aresta 3, 3 vezes 3 vezes 3, para cálculo do volume, que é 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. Isso significa que ali tem 27 cubinhos. Se a gente fosse pensar isso para os 5 primeiros números naturais elevados ao cubo, nós teríamos como respostas ali, excluindo 0, 1, 8, 27, 64 e 125, que são chamados de números cúbicos. Agora, se a gente pensar para expoentes inteiros, incluindo ali os números negativos, a gente vai analisar um pouquinho através dessa tabela. Pegando aqui o 3 ao cubo, que a gente já fez o cálculo antes, que deu 27, vou preencher esse númerozinho aqui na tabela para a gente observar. O próximo que nós temos é o 3 ao quadrado, que é o 3 vezes 3, que dá 9. O próximo 3 elevado a 1, aí vai dar o 3 mesmo, qualquer número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Agora, se a gente for pensar no próximo, a gente pode analisar os anteriores. Ali eu vou sempre diminuindo o expoente e o resultado vai ser o resultado do número anterior dividido por 3. Então, se eu for seguindo esse mesmo raciocínio, eu consigo chegar então no 3 elevado a 0. Eu diminuo uma unidade no expoente e pego o resultado anterior e divido por 3, chegando ali então a 1. Ou seja, 3 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Seguindo aqui os próximos valores de expoentes, nós temos sempre uma diminuição de uma unidade no expoente, então é só a gente dividindo os resultados por 3. Chegando então a 1 dividido por 3, que é 1/3, 1/3 dividido por 3, que é 1/9, e o próximo seria 1/27. Bom estudo e muito obrigada!